Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Se quiser ajuda, a Ucrânia tem de a comprar. A visita de Volodymyr Zelensky começou numa base militar a sudoeste de Paris. Emmanuel Macron tinha à espera do presidente ucraniano exemplares dos diversos equipamentos militares que a França vai disponibilizar. Kiev propõe-se comprar 100 caças Rafale nos próximos 10 anos, assim como drones de última geração e também o novo modelo de defesa aéreo SAMP-T para a interseção de mísseis. Depois dos caças dinamarqueses, dos Países Baixos e suecos, Volodymyr Zelensky anunciou ontem em Paris, durante um encontro com o seu homólogo francês, a compra de 100 caças Rafale e de outro armamento. A compra, explicou Emmanuel Macron, será financiada através de um mecanismo comum que venha a ser acordado na sequência da utilização dos ativos congelados russos, mas esta garantia não reúne consenso entre os países da União Europeia. A UE precisa de encontrar formas de manter a independência financeira da Ucrânia a partir de agora e durante os próximos anos, até que esta guerra termine, afirmou o presidente francês. Bruxelas calcula que o país precisa de quase 136 mil milhões de euros até 2027. Com problemas de financiamento e de rearmamento, a Ucrânia continua debaixo de fogo inimigo. Ontem, um ataque russo fez 3 mortos em Kharkiv e destruiu navios, instalações portuárias e elétricas em Odessa. 36 mil pessoas ficaram sem energia. As forças ucranianas atacaram uma importante refinaria de petróleo na região russa de Samara, além de um depósito de drones. Com dificuldades financeiras, de recrutamento e rearmamento militar, a Ucrânia está a ficar mais vulnerável. Acresce que a ajuda internacional ao país parece estar a entrar num novo paradigma. Neste episódio, o Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Lusíada do Porto, faz o ponto da situação deste conflito. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Tiago André Lopes, bem-vindo de novo a este P24 para falarmos sobre as novidades na Ucrânia. A novidade é que a Ucrânia foi às compras depois dos caças dinamarqueses, dos Países Baixos e suecos. Zelensky fechou ontem em Paris um acordo para a compra de 100 caças Rafale. Não parece que se trate propriamente de algo histórico. A Ucrânia está a fazer compras a crédito e não a receber ofertas de armamento. Portanto, a ajuda internacional à Ucrânia está a entrar num novo paradigma? Olá e obrigado por mais um convite. Eu diria que sim, ou seja, o que nós estamos a ver é o secar da fonte do ponto de vista da ajuda a fundo perdido e da cedência de equipamento militar. É verdade que em alguns casos é de equipamento militar mais obsoleto, o caso, por exemplo, da Bulgária ou da Roménia, que transferiu equipamento até do período soviético, depois foi reutilizado pela Ucrânia de forma bastante engenhosa, diga-se de passagem, mas esse tipo de equipamento já não existe e, portanto, a partir de agora, em que entramos no equipamento moderno, no equipamento quase todo já do século XXI, o que os Estados estão a fazer, por causa do custo brutal que esta guerra começa a ter, não só nos orçamentos de Estado, mas também nas opiniões públicas, os Estados começam a contratualizar a ajuda, ou seja, nós temos quase que uma espécie de cópia do modelo de Trump. Trump mostrou que é possível ajudar a Ucrânia numa lógica de estabelecer contratos de compra e venda. Qual é o problema com toda esta ideia? Para Zelensky, obviamente, para consumo interno, dá a ideia de que mantém o apoio, mas o problema é que quer os caças, quer agora os Rafale, é tudo ajuda a médio e longo prazo, nada disto é para curto prazo. Os Rafale, por exemplo, vão começar a operar 3 anos após a sua aquisição e vão chegar ao longo de 10 anos. A ideia é, ao longo de 10 anos, 10 Rafale por ano, e sempre que forem comprados demoram 3 anos a treinar, ou seja, no limite nós poderemos ter Rafale operacionais em 2029. Bem, a Ucrânia está a lutar pela sua sobrevivência. Como estas compras são a médio e longo prazo, vai depender da sua própria produção. Vai depender também de onde é que o dinheiro vem, porque como o Amilcar há pouco perguntava e bem, está a comprar com que dinheiro? A Ucrânia tem um déficit orçamental superior a 15% do seu PIB, não está a conseguir convencer o FMI a ceder uma nova tranche. O FMI, aliás, as conversações técnicas começaram na segunda-feira e a resposta do FMI foi que a Ucrânia deveria começar a procurar fontes alternativas de financiamento. O FMI também esperava conceder um empréstimo assente nos fundos russos, nos ativos russos congelados. Já percebemos que essa questão é uma questão bastante perniciosa e belicosa e, portanto, para já é um não assunto. E, portanto, a Ucrânia não tem para já fontes de financiamento. Os Estados europeus também têm
capacidade limitada de ajudar a Ucrânia. Basta ver que, por exemplo, a França tem uma taxa de endividamento gigantesca, já se fala do eventual resgate, portanto, a certa altura vai ter que fechar a torneira, como o fez nesta visita. Esta visita mostra esse fechamento da torneira. O que nós temos é ajuda contratualizada, isto não é ajuda cedida a fundo perdido, e portanto as compras vão estar condicionadas a haver ou não haver dinheiro disponível, e vão passar a estar condicionadas também à Ucrânia estar disponível para, nas próximas décadas, repagar toda a ajuda que está a receber. O que nós estamos a ver aqui, e é óbvio que é um país a lutar pela sua existência, é verdade, mas o que nós estamos a ver aqui é, no momento pós-guerra, uma Ucrânia que levará décadas a conseguir soberania económica. Tiago, eu estava a pensar na hipótese de titular este episódio com: se quiser ajuda, a Ucrânia tem de a comprar, mas com dinheiro europeu, não é? Bruxelas calcula que o país precisa de quase 136 mil milhões de euros até 2027. Os países europeus também não estão na melhor situação financeira, a ajuda à Ucrânia pode estar comprometida, mas a coesão entre os 27 pode estar comprometida por causa do custo financeiro da ajuda à Ucrânia? A coesão começou a desaparecer por duas razões diferentes. A primeira razão foi a questão do Nord Stream. Nós temos visto uma luta jurídica até pela extradição ou não extradição dos perpetradores da sabotagem do Nord Stream. Portanto, há aí de facto um contencioso entre vários países. Depois também se começou a destruir quando Hungria, República Checa, Eslováquia começaram a adotar uma estratégia de congelamento da ajuda militar para a Ucrânia e manutenção apenas da ajuda humanitária e assistência financeira, e não são os únicos. Nós não ligamos muito a isto, mas a semana passada o primeiro-ministro da Hungria aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria foi até à Bulgária e não reuniu com o seu homólogo, reuniu com o presidente da Bulgária e numa concertação de uma estratégia para o bloqueio da ajuda militar. E não esquecer que, ao contrário do que acontece em Portugal, na Bulgária as relações internacionais são prerrogativa da presidência e não do primeiro-ministro, tal como na Polónia de resto. Portanto, há uma transformação clara do posicionamento dos líderes europeus, porque não há dinheiro. E mais do que isso, o efeito nas opiniões públicas começa a ser avassalador. Merz tem taxas de popularidade baixíssimas para uma pessoa que tem menos de um ano de governação, e é o mesmo Merz que está a alterar os tetos da dívida alemã para a capacitação do exército alemão. Keir Starmer passou de uma super maioria para, na última sondagem que nós temos, uma situação de desastre eleitoral se ele for a votos, enquanto que, por exemplo, Nigel Farage pela primeira vez aparece com possibilidade de elegibilidade com super maioria. Portanto, a guerra na Ucrânia tem este efeito já de dissolução. E depois, e esse é o drama da Comissão Europeia, não há soluções económicas que sejam aceitas pelos 27. A mutualização da dívida está barrada pela Suécia, pela Áustria e pela Finlândia. O ir pedir dinheiro emprestado aos mercados é uma ideia muito interessante da Comissão, mas a maior parte dos Estados europeus já não tem margem para pedir dinheiro emprestado aos mercados, porque está a pagar outro tipo de empréstimos anteriormente pedidos, portanto a margem não existe. A ideia de usar os ativos russos é bloqueada pela Bélgica, mas não só pela Bélgica, há vários estados que se opõem, porque legalmente o quadro é muito vago, e uma vez que a Europa não está em guerra com a Rússia do ponto de vista oficial, apesar de agora começarmos a ouvir várias vozes que tentam dizer a ideia de que não é oficial, mas é oficioso, é tático, mas não é oficial. Legalmente não se pode fazer confisco de bens. E ainda, e é o último ponto que eu acho mais interessante, os ativos russos congelados na Bélgica, 80% pertencem a privados. Ora, os privados não estão dentro das medidas aplicadas pela UE de sanção, são sanções a empresas, a bens do Estado russo e não a bens dos privados, porque se começarmos a sancionar os privados, então rapidamente os ativos dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, da China, vão sair da Europa também. Tiago, depreendo então que não subscreve o sucesso da proposta que Ursula von der Leyen fez, das 3 propostas que fez para tentar encontrar o dinheiro suficiente para financiar a Ucrânia nos próximos tempos. Não, é uma proposta não só fantasiosa, como qualquer jornalista que procure um pouquinho sobre, por exemplo, o financiamento do SAFE, vai descobrir que o SAFE neste momento é uma ilusão, Os 800 milhões que ela falava para a capacitação dos exércitos europeus não existe. Eles existiriam se os Estados pusessem lá esse dinheiro. E, portanto, ela está a apresentar programas atrás de programas, baseado na ideia de, se os Estados contribuírem, é isto que vamos fazer. Mas sem ter dinheiro, é efetivamente para o fazer. E era importante que a Comissão, nesta altura, pensasse em 2 coisas. O número 1, até porque este plano diz uma coisa pela primeira vez, que a guerra terminaria até ao final de 2026. Ora, se esse é o plano, onde é que está o plano diplomático da União Europeia?
continua a não existir. Não há nada, não existe uma única iniciativa de aproximação para se começar uma negociação. Esse é um problema sério. Problema número 2, e que também é um problema bastante sério. Onde é que se vai buscar dinheiro? Porque os Estados não querem aumentar as contribuições para a União Europeia. Vamos começar a pagar do orçamento europeu, 1/10 do orçamento europeu a partir de 2026 está comprometido com o PRR. Não queremos reduzir ou diminuir as prestações sociais europeias, porque é isso que vai ainda galvanizando algum apoio à União Europeia. E, portanto, vamos fazer o quê? O dinheiro vai vir de onde? Era muito importante que von der Leyen começasse a falar realidade e não ficção, e pior do que isso, que não condicionasse os líderes europeus, porque até aqui o Conselho Europeu tem jogado o jogo que a Comissão vai permitindo, mas parece-me que daqui para a frente esse jogo vai ser cada vez mais difícil e inclusive a von der Leyen corre o risco, é difícil, mas corre o risco de, num futuro próximo, haver uma moção de censura em que se permita aos deputados o voto secreto e se isso acontecer, a Comissão de von der Leyen cai automaticamente. Deixa-me acrescentar aqui outro ponto, que é as cheias de corrupção demonstram que a Ucrânia de facto está a combater esse submundo no país, mas também são sinal de uma dimensão preocupante, porque não só causaram a demissão de 2 ministros, como atingiram de perto um ex-sócio de Zelensky da empresa Firepoint, que é um dos principais construtores de armamento na Ucrânia. Esta corrupção e estas dúvidas de corrupção podem também ter consequências da forma como os europeus olham para o fornecimento de armamento e de ajuda financeira à Ucrânia? Excelente questão e muito curioso por uma razão. A forma como nós olhamos para o escândalo de corrupção em Portugal é muito diferente do modo como estão a olhar, quer na Ucrânia, quer na maior parte da Europa. Nós estamos a tentar minimizar e dizer que isto não foi assim tão grave e assim tão mau. O que não faz muito sentido tendo em conta a dimensão e mais do que isso. Mindic foi avisado pelo presidente Zelensky para sair da Ucrânia. E estes ministros que estão envolvidos neste processo são os ministros que ele trouxe para o governo na última remodelação, nas últimas 2 remodelações governamentais. São homens da sua confiança. O ministro da Justiça, que agora cai, já tinha sido indiciado enquanto ministro da Energia por favorecimento no setor energético e Zelensky ignorou propositadamente esse indiciamento que vinha do Parlamento. Havia um relatório que dizia que havia vários indícios de manipulação do setor energético na Ucrânia e que Zelensky não quis ouvir. Ora, não podemos depois fingir surpresa quando o escândalo rebenta. Na Ucrânia, o escândalo levou claramente a uma luta inter-elites. Poroshenko e Timoshenko já pedem a demissão total do governo da Ucrânia, o que por exemplo, até tem sido parcamente noticiado em Portugal. E no resto da Europa há muito esta sensação de desconfiança, de atenção, que é preciso ter cuidado. Não é por acaso que a França, recebendo Zelensky, faz aquilo que fez, que nós falámos há pouco, contratualizou a ajuda e fez isto como um empréstimo, porque o grau de confiança é muito baixo. E aquilo que Macron tem nas suas mãos para fazer ao público francês é, atenção, que isto não foi dinheiro a fundo perdido, isto é dinheiro que depois vai ter que ser repagado porque é um empréstimo. Porque há essa desconfiança de facto, ela minou de facto muito a percepção que se tem de Zelensky interna e externamente e põe em causa também a própria adesão à União Europeia, porque quem ler o último relatório intercalar que a Comissão libertou, são ditas 2 coisas curiosas. Primeira coisa, que a maior dificuldade que a Ucrânia tem neste momento no caminho é a questão de lidar com a corrupção. E o relatório saiu antes do escândalo. Mas mais do que isso, que o grande travão à entrada de países como, por exemplo, a Albânia e o Montenegro na União Europeia é a corrupção endémica. Ora, se esse é o paradigma para a não entrada da Albânia e do Montenegro, vai ter que ser o paradigma igual para a questão da Ucrânia, sob o risco de a entrada precipitada da Ucrânia na União Europeia poder levar a um desencanto e a um desinteresse de uma série de outros Estados, porque o Miguel terá reparado que neste último relatório, Estados como a Macedónia, ou a Turquia, ou a Geórgia, grosso modo desapareceram do relatório, e eram Estados que estavam muito mais avançados no processo do que estava a Ucrânia no que toca aos critérios de Copenhaga. Com estas dificuldades financeiras de recrutamento e rearmamento militar, a Ucrânia parece ficar numa posição muito mais vulnerável. Há aqui uma conjuntura que é completamente favorável a Putin para avançar e tomar o Donbass e, caso isso aconteça, marcar de forma indelével o curso desta guerra. Há aqui, nós temos aliás visto Zelensky falar mais de diplomacia nas últimas semanas do que falou nos últimos quase 4 anos, e isso não é por acaso, é porque ele percebe que
política, militar e economicamente a situação não lhe é favorável neste momento e há uma grande pressão da opinião pública para terminar com este conflito. Há ainda uma outra questão que favorece a Rússia. Um dos argumentos que a Comissão Europeia tinha há uns meses atrás, quando foi disruptiva do processo negocial, e foi até Donald Trump dizer não vamos já negociar porque é muito cedo e não vale a pena e não faz sentido. Qual foi o argumento na altura? Porque a Rússia não controla a totalidade do Donbass que está a pedir para ficar nas suas mãos no cessar-fogo permanente. À medida que a Rússia vai avançando na conquista do Donbass, esse argumento é cada vez menos real e menos verdade. Portanto, o único argumento que a Europa tinha, que poderia ter usado na mesa negocial para contestar algumas das posições da Rússia, ele vai desaparecer militarmente. Quando isso acontecer, qual é o argumento daí para a frente? Os argumentos começam a não haver nenhum, e eu volto a dizer, e não houve até ao momento o lançamento de uma ponte diplomática, nem que fosse usar Vítor Orbán, Roberto Fico e agora Babiš da República Checa. O que fosse usar os líderes que têm capacidade de falar com a Rússia para perceber de que modo é que se pode começar a desbloquear a relação com a Rússia, porque a guerra termina em 2026 ou em 2046, no final da guerra a geografia é muito cruel. A Rússia vai continuar a ser ou um Estado próximo da Europa ou um Estado com fronteira comum com a Europa. Tendo em conta essa realidade, então é necessário encontrar um mecanismo de convivência que até aqui ninguém quis tentar encontrar. Tiago André Lopes, muito obrigado pela sua explicação neste dia em que falamos de novo sobre a Ucrânia. Obrigado, meu. Pode parecer um erro, mas não é. É uma coleção de estática, de ruídos vários e sobretudo de silêncio, mas na verdade o que estamos a ouvir é um excerto de um álbum, Is This What We Want, que junta Paul McCartney e mais de 1000 artistas num protesto contra o uso não autorizado e não pago da música por empresas britânicas para alimentar os seus modelos de inteligência artificial. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.